seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga sua voz, igreja. Poderoso Deus, poderoso Deus. Bom dia, bom dia, bom dia Liliane, bom dia Lohane. Como que estão as coisas, Liliane, aí em Itapira? Como que estão as coisas aí na Espanha, Lohane? Catiele, bom dia. Hoje entrando mais cedo, porque eu vou viajar daqui a pouco. Então, vamos mais cedo hoje no nosso devocional, amém? Vamos falar sobre dons do Espírito Santo nessa manhã. Enche esse lugar, Senhor, de adoração, com a Tua presença. Aleluia. Sejam bem-vindos nessa manhã. Amém, Martinha, bom dia. Deus abençoe você. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém? De forma nenhuma o nosso trabalho será em vão. Amém? Bom dia, irmã Olga, paz do Senhor. Deus abençoe a senhora, a sua família. Em nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, oh aleluia. Bom dia Eliana, bom dia Eliane. Hoje eu vou dar um pulinho na hora que eu chegar de viagem, dar uma passadinha aí, viu? Deus abençoe. Chayane, bom dia. Estamos bem, Lohane, tudo bem com a gravidez, vocês estão bem? O santo dos santos em outro lugar não sabe viver. A glória de Deus. Só você que deseja a manifestação da glória. Erga sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és bem-vindo. Bom dia. Bom dia para todos vocês, em nome de Jesus. Vamos rompendo em fé. Amém? Paz ganhando, amém? Vai dar certo. Amém? Pessoal, hoje nós estamos entrando mais cedo aqui no nosso devocional, porque daqui a pouco eu vou precisar fazer uma viagem e ir de volta, então assim, eu preciso sair mais cedo, mas decidi fazer o devocional primeiro, tá bom? E ontem nós começamos a falar, sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre o batismo do Espírito Santo ontem, e hoje eu quero falar sobre os dons, os dons do Espírito Santo, porque é muito
muito importante, amém? Meu irmãozão Flávio, paz do Senhor, como estão todos aí na Mensageiros? Que Deus abençoe, viu? Caroline, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo, amém? Então, pessoal, eu quero falar nessa manhã sobre os dons do Espírito Santo. É claro que não dá para falar de uma forma profunda, né? Mas vamos falar de uma forma assim que todos entendam a importância dos dons do Espírito Santo. Amém? É muito importante nós termos entendimento acerca dos dons, não é verdade? Então, antes de qualquer coisa, aquele pedido básico que eu faço, né? Tem uma setinha aqui embaixo, aqui, ó. Marque pelo menos 5 pessoas aí para participar, né? Para você convidar, para você fazer parte aí do nosso projeto, nossa missão, e vai ser uma bênção, amém? Em nome de Jesus, tá? E aí a gente traz mais pessoas para perto, né? Para perto de nós. E existem algumas coisas muito importantes. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E o que acontece? Depois que você é batizado no Espírito Santo, alguns chamam de selado com a promessa, né? Depois que você é alcançado por essa graça, por esse revestimento, o que acontece? Você tem acesso aos dons do Espírito Santo, amém? Só que o que Paulo aconselha, e é o texto que eu vou partir de início aqui nessa manhã, que é 1 Coríntios 12, 31, é um conselho do apóstolo Paulo. Então o primeiro passo, pessoal, é buscar o batismo no Espírito Santo, sabe? E se a gente for fiel a Deus, tiver sinceridade, nós falamos sobre isso ontem, crer, amém? Crer, ser sincero com o Senhor, amém? E orar. Não tem por que Deus não te batizar com o Espírito Santo. O maior interessado é Deus. Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. Todos. Entendeu? Então, depois que você buscou o batismo no Espírito Santo, esse revestimento que nós falamos ontem, que é vestir por cima, é uma proteção, é uma ajuda do céu, né? É uma ajuda do céu. Nós falamos aqui ontem a importância do batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu sou batizado do Espírito Santo, primeiro, eu me torno uma testemunha fiel de Jesus. E nem sempre com palavras, mas com atitudes. Porque uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem um comportamento diferenciado. Uma pessoa que realmente foi batizada pelo Espírito Santo, ela é totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo. Ela muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, até a sua forma de vestir. Por isso eu tenho muita dificuldade quando eu vejo alguém que se diz cheio do Espírito Santo, falando palavrão, contando mentira, né? Falando coisas mundanas, piadas indecorosas. Então eu tenho essa minha resistência a esse batismo no Espírito Santo que não transforma, né? Esse batismo no Espírito Santo que não muda o linguajar de uma pessoa. Porque o Espírito Santo, ele é conectado diretamente com Deus. E Deus não se agrada dessas coisas. Amém? Então depois que a gente recebeu o primeiro batismo do Espírito Santo, a gente se torna testemunha do Senhor. E segundo, o Espírito Santo nos ajuda na nossa caminhada até o céu, até a salvação. Ele nos ajuda, ele ora, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aí por aí vai. Amém? Então, buscar o batismo com o Espírito Santo é uma prioridade. Uma prioridade. Aceitei a Jesus como meu Salvador. A primeira coisa que eu preciso fazer é começar uma busca incessante pelos dons, pela presença, pelo batismo do Espírito Santo. Amém, pessoal? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons
né? 4 coisas que eu separei aqui que eu queria comentar com vocês, que eu queria compartilhar. Mas eu quero partir de um conselho que o apóstolo Paulo deu à igreja de Coríntios. Paulo falando sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, ele dá esse conselho. 1 Coríntios 12, 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Amém? Presta atenção, os melhores dons. O que isso quer dizer? Que tem dom que é melhor do que o outro. Todos os dons são bons? Todos os dons são bons. Mas tem dons que é melhor do que os outros, né? Então, quando Paulo diz assim, procurai com zelo, escolhei, né? Escolher, o dom é como se eu pudesse escolher, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter esse entendimento de escolher com sabedoria, porque tem dons, irmãos, que traz um peso muito grande para a vida da pessoa, sabe? É muito difícil você ministrar, por exemplo, o dom de profecia. É um dom que exige da pessoa uma vigilância constante, uma consagração constante, né? Eu vejo que vida de profeta é uma vida muito sofrida. Sabe por quê, irmãos? Todo profeta verdadeiro é solitário. Eu não confio, assim, e isso é um papo nosso aqui. Eu não confio em profeta que anda em bando. Porque eu olho para a Bíblia, eu vejo que os profetas, muitas das vezes, eles eram até rejeitados. Porque quando eles chegavam, o profeta na Bíblia, irmãos, ele chegava sempre com uma palavra de sentença. Entendeu? Sempre com uma palavra de sentença. Por isso, quando um profeta chegava numa casa, o povo ficava apavorado. Apavorado. Entende? Porque o profeta trazia uma sentença de Deus. O profeta trazia uma sentença de Deus. E isso é muito sério. É muito sério. Então, como que eu vou escolher o melhor dom, né? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos buscar em Deus alguma direção para isso. Mas o que é fato é que existe dons melhores, né? Senão ele não mandaria a gente escolher os melhores dons, né? Então, Deus, ele deu um tesouro, porque para mim, irmãos, os dons do Espírito Santo são tesouros espirituais. Tesouros espirituais, verdadeiros tesouros espirituais. Amém? E esses dons, por mais diferentes que sejam um do outro, todos têm o mesmo objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. Deixa eu te dar uma palavra aqui. O objetivo do dom não é edificar quem o possui. O objetivo do dom não é glorificar o profeta, o pregador, ou o cantor, ou o evangelista, ou o mestre. O objetivo dos dons, mesmo eles sendo tão diferentes, todos têm o mesmo objetivo: glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o objetivo. Amém? E depois que glorificar o nome do Senhor, abençoar a vida das pessoas. O dom não é para matar, não é para alejar, não é para destruir. O dom é para exortar, amém? É para consolar, é para edificar. É para isso que os dons do Espírito existem. Amém, pessoal? Agora, nós precisamos entender que existem. Por exemplo, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que Deus deu ministérios, que são dons, ministérios, que a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres, 5 ministérios, tudo para quê? Para a edificação da igreja, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para a unidade da fé, amém? Para o conhecimento do Filho de Deus. Então o dom ele tem um objetivo: glorificar o nome do Senhor.
Mas aí, o que acontece? Vem dúvidas. Vem dúvidas. Será que todos nós recebemos dons espirituais? Amém? Ou eles são revelados apenas para alguns? Entendeu? Eu acredito, pessoal, que no Antigo Testamento, os dons eram selecionados. Deus escolhia uma pessoa e essa pessoa recebia o dom de Deus. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, só o seu Isaías podia profetizar. Só o seu Elias, o Eliseu, amém? Podia profetizar. O seu Joel, o seu Ezequiel, o seu Zacarias. Esses homens podiam profetizar. Mas a partir da descida do Espírito Santo em Atos 2, quando o Espírito Santo encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo, a partir dali o seu José, a Dona Maria, o seu Joaquim, o seu Antônio, tia Aninha, todos puderam profetizar. Então o Espírito Santo é uma graça, é um favor, é um presente que nós não merecemos. Então, é assim que eu penso, né? Quem busca recebe. Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Amém? Então, o que acontece? Como descobrir qual é o meu dom? Como aplicá-lo de forma correta para agradar a Deus? Então, nessa mensagem aqui dessa manhã, nesse devocional, eu quero apresentar para você 4 lições importantes que você precisa saber sobre os dons espirituais. Amém? Então vamos lá. Bom, primeiro passo. Todo cristão salvo recebe pelo menos um dom. Amém? Se você entregou sua vida para Jesus Cristo, se você já é convertido, se você já reconheceu que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter certeza, você vai receber pelo menos um dom da parte de Deus para poder ajudar você a espalhar o Evangelho para as pessoas. Para ajudar você. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8. Diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, outro recebe fé, e pelo mesmo Espírito, outro recebe dons de curar. E note bem que não é dom de curar, é dons de curar, né? Então tem vários dons de cura. Pelo único Espírito, a outro é dado o poder de operar milagres, o outro profecia, o outro discernimento de espíritos, o outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a eles distribuiu individualmente a cada um conforme ele quer. Então, além disso, a Bíblia ainda diz que existem dons de prestar ajuda, de administrar, de ensinar, de ministrar, de exortar, de demonstrar misericórdia. Se você ler aí Romanos 12, 6, Coríntios 12, 28, você vai ver isso. Existem dons espirituais, à disposição da igreja. Acontece, pessoal, que muitas pessoas têm dificuldade de identificar os seus dons, de identificar, de saber o propósito para qual Deus lhe chamou. E com isso, elas deixam de cumprir o seu chamado. Amém? Então, se você ainda não conseguiu descobrir qual é o seu dom, comece a refletir sobre a sua vida, né? O que você sente prazer em fazer na obra de Deus? O que você sente prazer em fazer? Amém? O que faz com que o seu coração bata mais forte? Bata mais forte. O que te traz motivação, ânimo, alegria? É muito provável que o seu dom tenha a ver com isso. É muito provável. Então, eu quero dizer para você, depois de você conseguir identificar isso, comece a investir na sua vida com Deus.
Comece a orar mais, comece a meditar mais na palavra de Deus. Amém? Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais Ele nos capacita e abre as portas para servi-lo. Amém? O Senhor tem as ferramentas que você precisa. Então essa é a primeira lição. A primeira lição. Amém? É você entender que todo cristão que aceitou Jesus, que é salvo, que é sincero diante de Deus, que é verdadeiro diante de Deus, recebe pelo menos um dom espiritual. Segunda lição que eu quero compartilhar com você. Os dons espirituais devem edificar o corpo de Cristo. Ou seja, os dons espirituais servem para unir os membros, para fortalecer a igreja, para ajudar a igreja. Não é para fazer fofoca, né? Não é para poder separar, não é para poder colocar um maior do que o outro. Seus dons espirituais, você que tem o dom de orar, o dom de intercessão, o dom de profetizar, o dom de falar em línguas, o dom de revelação, deixa eu te falar, esses dons não foram dados para o seu benefício. Amém? Não, mas para o benefício do próximo, para edificar o corpo de Cristo. A Bíblia diz que um dom espiritual é dado para cada um de nós como um meio de nós ajudarmos o corpo de Cristo. Amém? Deus quis que fosse assim, amém? Para que nós precisássemos um dos outros. Ninguém é completo, pessoal. Por isso que é importante a gente entender isso. Nós dependemos, precisamos uns dos outros. Então o dom que Deus deu para nós é para servir o corpo, para servir as pessoas. Amém? Mas infelizmente não é isso que nós temos visto hoje em dia. Infelizmente, pessoal. Muitos cristãos têm usado os seus dons espirituais apenas por vaidade, apenas para dizer que tem, porque alguns querem aparecer, né? Por exemplo, Deus começa a usar ela na profecia, por exemplo, ou na revelação. Num pouco tempo, essa pessoa começa a achar que não precisa mais honrar o seu pastor, que não precisa mais congregar. Aí o que ela faz? Ela começa a receber pessoas na casa dela, para poder orar por essas pessoas, para poder dirigir. A hora que ela menos espera, ela está pastoreando pessoas. E isso acontece em muitos lugares, irmãos, que eu já presenciei, já passei, já vi. Pessoas deixam de ouvir o conselho do altar, o conselho do seu líder, do seu pastor, para ir buscar uma direção na casa do dito profeta. Entende? Então tem pessoas que infelizmente usam os dons de Deus para se autopromover, né? Para se autopromover, entendeu? Gosta de se mostrarem, amém? Querem se achar mais espirituais do que as outras pessoas da igreja. E isso é errado. Isso não está correto. E pior, o que mais temos visto ultimamente, viu? São pastores e líderes religiosos realizando curas, expulsando demônios, orando em línguas, fazendo profecias para conquistar a confiança dos crentes e tirar dinheiro delas. Ó, você vê, não sei se você já viu aí, o cara começa lá a fazer uma live no monte, e aí começa, porque tem uma pessoa que está assistindo, está com problema no casamento, tal. Se você quiser saber mais, faz o Pix, né? Faz o Pix. Pouco tempo atrás teve uma pastora aí, né, que é chamada pastora do Pix. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste, sabe por quê? Porque vai manchando, vai ferindo corações e vai afastando pessoas sinceras da presença de Deus. Que as pessoas desanimam disso. Então, infelizmente, tem pessoas, irmãos, que usam o seu dom para o mal, que usam o seu dom para tirar dinheiro das pessoas. Só, irmãos, que isso é muito grave,
Muito grave, porque essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo, que é o pai da mentira. Amém? Para enganar o povo. Mas eu vou te falar uma coisa, essas pessoas vão colher os frutos semelhantes aos que elas estão plantando. Veja o que Jesus disse. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Lucas 12:47. Então, haverá justiça de Deus para as pessoas que defraudaram o dom, que distorceram o dom, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Orgulho, egoísmo, arrogância nos afastam de Deus e enterram nossos dons. Amém? Então nós precisamos estar atentos. Por isso, eu estou aqui nessa manhã dizendo para você que é um crente no Senhor Jesus, que é uma cristã, que é uma pessoa que teme a Deus. Eu estou aqui nessa manhã dizendo para você, você não quer pagar o preço que essas pessoas vão pagar, amém? Essas pessoas que usam os dons de forma errada, então se concentre em cumprir o chamado de Deus e abençoar a vida dos outros, servindo o seu ministério, servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você fizer isso, Deus vai abençoar muito a sua vida e você verá os seus dons desenvolverem cada dia mais. E a cada dia mais você se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que honra e glorifica o nome do Senhor. Amém? A terceira lição que eu quero passar para você sobre os dons do Espírito Santo hoje é: você não deve negar o seu dom. Você não deve fugir do seu dom. Você não deve esconder o seu dom. Não deve. Amém? Existe um conselho que Paulo deu para Timóteo, que eu acho muito, muito importante, muito pertinente para a sua vida, para a minha vida, para todo cristão, que nós precisamos ouvir com muita atenção. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 14. Paulo diz assim: Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética e com imposição de mão dos presbíteros. Timóteo recebeu um dom espiritual, para que ele pudesse levar as pessoas até Jesus. Porém, como ele era muito jovem, ele tinha medo de que o povo não desse ouvidos à sua pregação. Então, Paulo escreveu uma carta para Timóteo, lembrando que Deus tinha uma obra na vida dele, lembrando que Deus tinha algo para fazer na vida dele, através dele. Porque assim, Deus primeiro faz em você, depois Deus faz através de você. E aí Paulo, ele escreve essa carta e diz que aquele dom era para alcançar almas para o seu reino, para o reino de Deus. E por isso ele não devia desanimar, ele não devia desistir. Presta atenção, da mesma forma, Deus tem um propósito para você. Sabe, deixa eu te dar uma palavra. Deus não nos chama por chamar. Não existem inúteis na casa de Deus. Todos que Deus chama, Ele capacita, Ele prepara, amém? Ele capacita cada um com dons para cumprir um chamado, amém? É por isso que a Bíblia compara a igreja de Cristo como membros do corpo humano, amém? Que mesmo sendo diferentes entre si, juntos eles fazem o corpo se mover, ele faz o corpo construir, amém? São importantes. Então você não pode negligenciar o dom de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, têm o dom da música? Tem o dom da música, poderiam estar ministrando louvores, poderiam estar ensinando na igreja as crianças, os adolescentes, mas não, né? Negligencia o dom, despreza o dom. E às vezes a gente até elogia, fala: nossa, fulano, você toca bem. Ah, não, nada não, só arranhe. Despreza o dom que muitos outros gostariam de ter. Quantas pessoas têm vários talentos e ela negligencia o seu talento,
Paulo escreve para Timóteo e diz: não negligencie o dom que foi dado a ti através de profecia por imposição de mão dos presbíteros. Não negligencie. Não seja negligente. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você. Não tenha medo nem vergonha. Amém? Não deixe de exercitar o dom porque você acha que você não é digno. Você não é mesmo, não. Eu também não sou, não. Amém? Nós não somos dignos, não. É a misericórdia do Senhor. Amém? Deus não é porque nós somos bons, irmãos. Sabe por que Deus nos abençoa? Não é porque nós somos bons. É porque nós precisamos. Amém? É o amor dele. É a misericórdia dele. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 1, que Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que pensam que são. Entende? Então, não negligencie o seu talento, o seu dom. Não abaixe a sua cabeça e não ache que você não é importante. Não ache que você é inútil. Você não é inútil. Amém? Você tem um dom de Deus. Então, usa esse dom. Se alegre. Amém? Se alegre no que Deus está fazendo na sua vida, na vida do seu irmão, na vida da sua igreja. Peça para o Senhor cumprir o propósito dele na sua vida. Na sua vida, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que você precisa desfrutar. Amém? Pede para Deus te capacitar, para você fazer a obra dele. Não negligencie o seu dom. Não despreze o seu dom. Amém? E vamos para a minha quarta e última lição dessa devocional. O dom é inútil se não for usado com amor. Amém? O dom é inútil se você não usar o dom com amor. Amém? A Bíblia diz que em tudo que nós fizermos, 1 Coríntios 16, 14, façam com amor. Amém? Esse é o princípio fundamental da vida cristã saudável. Fazer tudo com amor. Desde a limpeza da igreja até a pregação na Santa Ceia. Da porta da igreja ao altar da igreja. Tudo precisa ser feito com amor. Alguém perguntou para mim esses dias, dizendo: pastor, onde o senhor encontra ânimo, força para fazer tudo que o senhor faz? Corre para cá, corre para lá, ajuda aqui, ajuda lá. E tenta agradar, tenta... Onde você encontra? Eu disse: no amor. O amor é minha alimentação. O amor me mantém, o amor me sustenta, o amor me move. Tudo é por amor. Amém? Então, esse é o princípio fundamental. Por isso, eu quero te fazer uma pergunta. Amém? Aliás, uma não, mais de uma. Primeira pergunta: qual tem sido a sua motivação para fazer as coisas? Segunda pergunta que eu quero te fazer: você sente amor pelas pessoas? Sabe? Qual tem sido a sua motivação? Por exemplo, no seu trabalho, por mais que você não seja tão valorizado, você faz com amor? Nas tarefas da sua casa, no seu relacionamento conjugal, ou até mesmo no serviço lá na igreja, você faz de coração ou faz somente por obrigação? Isso não é diferente quando falamos dos dons espirituais, pessoal. Sabe? Não importa se você tem o dom de pregar a palavra, de cura, de revelação, de profecia, de intercessão. Não importa. Se você não fizer isso com amor, isso não vai valer nada diante de Deus. Isso será palha. Amém? Veja o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 13, versículo 1 e 2. Bastante conhecido. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, dom, e não tiver amor,
eu seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada eu serei. Amém? Então, infelizmente, muitos cristãos têm usado os seus dons apenas para se exaltar e serem tratados como autoridades espirituais, né? E isso é muito triste. Por isso, toma muito cuidado com quem você está seguindo, com quem que você está ouvindo, quem que está direcionando a sua vida. Então, muito cuidado com aquelas pessoas que ficam falando de si mesmo o tempo todo e querem mostrar o que elas têm feito. Deus está vendo, amém? O verdadeiro servo, ele busca glorificar a Deus, amém? E ele sabe que não é nada sem ele. Nós não somos nada sem Deus. Então, reflita sobre isso nessa manhã. Reflita sobre essas coisas. Reflita sobre o que você faz, né? Das mais simples às mais importantes, das coisas do seu dia a dia até as coisas espirituais. E faça tudo com amor. E esse amor que a Bíblia fala é o próprio amor de Deus colocado nos nossos corações. Amém? Para que, se depender de nós, amém? Nós não ia conseguir amar incondicionalmente. Mas quando o amor de Deus é derramado, aí a gente consegue amar, não é mesmo? Então, eu quero concluir aqui esses conselhos, dizendo, eu espero que você tenha entendido a importante lição que eu passei aqui. Amém? Mesmo que você ainda não saiba qual é o seu dom, não fique triste nem se desanime, porque não é porque você não sabe que você não tem. Amém? Você tem e não sabe. Amém? Como eu disse, se você tiver amor, disposição para servir, você tem tudo o que precisa para Deus te usar. Tudo. Então, comece hoje a fazer coisas simples como orar por um amigo, né? Orar, aconselhar alguém, amém? Convidar alguém para adorar a Deus, para ir no culto, servir os outros naquilo que for preciso, amém? Logo você perceberá que você é muito importante no corpo de Cristo, amém? E com o tempo, à medida que você for se dedicando em fazer o bem, você vai descobrir quais os dons que Deus te deu. Amém? Você vai descobrir. Então, só recapitulando as 4 lições. Amém? As 4 lições sobre os dons espirituais. Primeira lição: todo cristão autêntico recebeu pelo menos um dom. Segunda lição: os dons espirituais têm o dever de edificar o corpo de Cristo. Terceira lição: você não deve negar o seu dom. Amém? E quarta lição: o dom será inútil se você não usá-lo com amor. Amém, pessoal? Essa é a nossa palavra de hoje. Busque a Deus. Deus tem dons. Ele tem prazer em dar os dons. Ele tem prazer em repartir os dons. E através dos dons, você consegue edificar vidas no reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Quero convidar quem é aqui de Campos Altos, hoje às 19h30, na Batista Manancial, um culto abençoado. Estarei lá com uma palavra de Deus para o coração da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E eu convido você a estar conosco hoje, 19h30, não falta. Tá frio, tá chovendo, né? Beleza, glória a Deus pela chuva, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós iremos para a casa do Senhor, porque a chuva nunca nos impediu de ir para as festas. Nunca deixei de ir numa festa quando eu não era crente, por causa de chuva. Amém? Eu lembro que eu morava numa rua cheia de barro, e para mim ir para uma festa eu amarrava saquinho no sapato, calçava saquinho para não sujar o tênis para poder ir para a festa. Então, na época que eu servi o diabo, a chuva não me impedia, agora que eu sirvo a um Deus do céu, você acha que a chuva vai me impedir? Então hoje, 19h30,
eu espero por você na Manancial. Venha adorar a Deus conosco, em o nome do Senhor Jesus. E chegando agora, final de semana, estaremos em Itapira, dia 29, 30 e 31, para o encontro face a face com Deus. Tudo preparado, ministrações preparadas, coração sendo fortalecido pela oração. Serão dias inesquecíveis na presença do nosso Deus. E eu quero dizer aqui, aos nossos queridos irmãos aí de Itapira, que é com alegria no nosso coração que nós estamos deixando nossa cidade, deixando nossa casa, deixando nossos afazeres. As pessoas pensam assim, é um feriado prolongado, poderia passear com a família, poderia fazer uma coisa, mas irmãos, não tem nada mais prazeroso do que servir no reino de Deus. Amém? Vai ser uma bênção poder estar, não tem lugar melhor para isso. Como diz aquela canção, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Então vai ser uma bênção. É com alegria que nós estamos indo estar com os nossos irmãos na cidade de Itapira, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tenha uma quarta-feira abençoada. E se precisar de mim, já sabe, pode me chamar, que eu estou à disposição. Que Deus abençoe vocês e que vocês usem com sabedoria o dom que Deus deu a cada um de vós. Tem outra coisa, ajude a divulgar o nosso devocional. Seja um divulgador do nosso devocional, marque as pessoas, faça seus comentários, nos ajude a chegar até mais pessoas, a levar essa palavra até outras pessoas também. Amém? Que assim nós estaremos propagando o reino de Deus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Obrigado a todos vocês pela companhia agradável. Deus abençoe.